ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Ouvi recentemente de um homem que, se você jamais duvidou de sua salvação, eu duvido se você algum dia realmente foi salvo. Eu quero abrir uma exceção a esta afirmação. Já fui salvo há quase 51 anos atrás e posso testificar a você que, enquanto alguns duvidam de algumas coisas, eu jamais duvidei da minha salvação. Jamais nestes 51 anos eu tive a menor dúvida de que era um verdadeiro filho de Deus. Sou firme nesta verdade, nas promessas do Senhor. Eu não tenho medo daquilo que já foi separado para mim, para esta vida, nem para a vida vindoura. Quero chamar a sua atenção para um verso nas Escrituras da profecia de Isaías, capítulo 45, começando com o verso 11, que diz: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Veja que nestes versos Deus coloca o homem em meio a esta vasta criação. Ele disse: Eu a tudo criei e coloquei o homem no meio dele. Agora vou tomar conta dele. Filho de Deus, eu creio nisso de todo o coração. A verdade da onipotência de Deus é a fonte de todo conforto para o profeta Jeremias. Lemos isso em Jeremias, capítulo 32, verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Esse, sem dúvida, é um grande texto. Há um travesseiro macio para os cansados e oprimidos. Quando você vai para a cama à noite, depois de um dia difícil, um dia que realmente esmagou você, e você ainda guarda algumas apreensões e temores, apoie-se em Jeremias 32:17. Isto fortalece sua musculatura espiritual e coloca você num sono confortante e lhe dá esperança. Temos todas estas promessas na palavra de Deus, não apenas nos profetas do Velho Testamento, mas também temos estas mesmas palavras nos apóstolos do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 4, começando com o verso 23, lemos assim: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reinos da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Veja você que os apóstolos buscavam o onipotente Deus, buscando força e coragem para seguir adiante. É assim que deveria ser. O conforto e a esperança estão à nossa disposição, assim como estava para Jeremias no Velho Testamento e para os apóstolos no Novo Testamento. Deus criou a você e a mim também. Portanto, Deus é capaz de nos sustentar e apoiar. Lemos nas Escrituras: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28. Lemos em Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Isto quer dizer que todas as coisas contribuem juntamente. Mas uma vez lemos em Hebreus 1:3 que nele todas as coisas, pela palavra de seu poder, foram criadas. Veja que neste assunto de preservação do mundo, não se pode falar deste assunto longe da onipotência de Deus. Vemos a onipotência de Deus expressa em nossa redenção. Pense que isto nos leva à nossa salvação, a concepção milagrosa no ventre da Virgem Maria. O inexplicável jamais seria explicável longe do poder de Deus, a onipotência de Deus. Lemos: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isso foi o que o anjo disse a Maria. O poder do Altíssimo. Este é o Deus onipotente. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora a moderna teologia rejeita a ideia completa do nascimento virginal, mostrando ou tentando mostrar assim como Deus é fraco. Mas, amados, o Deus da Bíblia, divino, é onipotente e torna bem claro aquilo que está obscuro. Seu poder preservou Cristo dos ataques de Satanás, trazendo de volta do túmulo e da morte grave, colocando à mão direita de Deus Todo-Poderoso. Leia as Escrituras e leia como Deus, pelo seu poder, fez todas as coisas. Quando nosso Senhor voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós veremos o Redentor, a demonstração viva do poder de Deus. Deus e o homem numa só pessoa. Veja que é uma união de duas naturezas, divina e humana. Esta é uma grande demonstração do poder de Deus que jamais foi testemunhada por qualquer pessoa. Pelo que sei, o mistério é marcado por um milagre. Mas eu aceito, porque está na Bíblia. A morte de Cristo era a morte do Deus homem, a mesma pessoa que derramou o Espírito como Deus e que foi ferido como homem. Não há verdade mais confortadora que a de que o Criador Todo-Poderoso tornou-se o meu Salvador. Bem, pode ser que cada filho de Deus confie em Deus tal como o Filho amado de Deus. A habilidade de Deus não conhece limitações. Satanás gostaria de tirar o presente de nossa salvação se pudesse, mas ele não pode fazer isso simplesmente porque Deus é capaz de salvar a todo homem que vá até ele através de seu Filho Jesus. Isto é o que diz a Bíblia em Hebreus 7:25. As tentações e lutas desta vida nos levaria à derrota e distração. Mas, mais uma vez, lemos: porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, verso 18. Sim, ele é capaz de salvar e de socorrer. Depois de nossa fraqueza humana, nós podemos tropeçar e cair, perdendo-nos no caminho, mas isso jamais vai acontecer, pois lemos que Deus é capaz de nos guardar, de cair e preservar você sem mancha diante de sua presença com uma alegria sem fim. Creia nisso. Ele, portanto, é capaz de salvar sendo o onipotente Deus. Ele é capaz de nos socorrer, pois ele é o onipotente Deus que nos sustenta. Ele é onipotente, tem todo o poder. Como bebês recém-nascidos, todos nós precisamos de nutrição e ainda precisamos. Precisamos disso para que possamos crescer, estabelecendo a fé cristã. Como é abençoador saber que a palavra que nos salvou é a mesma palavra que nos estabeleceu. A palavra de sua graça é capaz de edificar você. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Romanos 16:25. Sim, Deus é capaz de salvar. Ele é capaz de nos sustentar e socorrer. Ele é capaz de nos estabelecer. Você já se perguntou se a graça de Deus é suficiente quando você precisa dela? Sim, Deus é capaz de suprir a todas as necessidades. Finalmente, nenhum cristão precisa temer sobre seu futuro e sua morte. Eu jamais questiono se vou ou não ressuscitar dentre os mortos e seremos transformados à imagem de Cristo. Isso jamais me incomodou. Na Bíblia leio sobre isso, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 21. Um dia Abraão ouviu a seguinte pergunta: há algo difícil para o Senhor? A pergunta foi um desafio à fé de Abraão no Deus Todo-Poderoso, porque você viu que Deus se revelou primeiramente a Abraão por este nome.
É interessante traçar o nome de Deus e o primeiro uso deste nome na Bíblia. A primeira vez que Deus revelou a si mesmo como o Deus Todo-Poderoso foi em Gênesis, capítulo 17, verso 1, e isto aconteceu a Abraão. Disse Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Abraão, você não tem um Deus de lata, você não tem um Deus que não possa ouvir e não possa agir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, nada é difícil demais para mim. Depois da revelação de si mesmo a Abraão, estou certo de que Abraão estava disposto a sacrificar a Isaque. Lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 19, que ele contava que Deus pudesse ressuscitar Isaque dentre os mortos. Sim, amados, Deus é capaz de controlar todas as coisas, até mesmo a morte. Em todas as áreas e em todas as circunstâncias, nós cristãos devemos ser capazes de dizer: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, verso 1. Lemos em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, seguindo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Posso confiar totalmente nesta afirmação de que o meu Deus é capaz de exceder abundantemente acima do que posso pedir ou pensar. O Deus que me salvou é o todo-poderoso Deus, o onipotente, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Ele é hoje o seu Deus também? Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Não tenho muita certeza ao fazer esta afirmação, porque ao fazê-la, sinto que posso perturbar algumas pessoas, portanto, não me escreva até que você me ouça completamente. Quando eu digo que há algumas coisas que Deus não pode fazer, não estou contradizendo nada. Eu já disse isso aqui nesta série de estudos. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que Ele quiser, mas sua vontade está limitada por sua própria natureza. Ele pode fazer somente aquelas coisas que estão em harmonia com o seu ser perfeito. Qualquer coisa que contraria a natureza de Deus, Ele não pode fazer. Você pode então me dizer: o que é que Deus não pode fazer? Lemos em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, de que Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode renunciar a si mesmo. Deus não é homem que muda o seu ponto de vista por causa das circunstâncias. Veja que somos infiéis a Ele e renunciamos a Ele, mas Ele, mesmo assim, permanece fiel. Uma querida filha de Deus que ficou enferma por muitos anos e que enfrentou uma luta muito grande e recebeu a seguinte pergunta: por que Deus, depois de todos estes anos de fé e confiança, Deus falharia com você no final? Isso foi o que ela disse. Deus perderia muito mais que eu perderia. Eu perderia minha pobre alma, mas Deus perderia o seu bom nome. Embora sejamos infiéis ao Senhor, Ele permanece verdadeiro à sua própria natureza. Deus deve completar aquilo que Ele começou. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo testifica o fato de que Deus vai completar aquilo que Ele começou. Ele não pode desdizer sua própria palavra. Eu fico com Deus e com a sua palavra, pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já voltei a este verso em Romanos 10, 13, centenas de vezes nos últimos 51 anos e descansei minha alma neste verso. Há 51 anos eu invoquei ao Senhor no dia de Natal e Ele me salvou pela sua palavra. O Deus onipotente é o Deus que é capaz de salvar qualquer pessoa que se achegar a Ele pela fé em nosso Senhor Jesus. Já lhe ocorreu que Deus jamais se engana? Ele simplesmente não pode fazer isso. Agora nós sim, nós podemos. Você sabe que o diabo é o grande enganador e nós, às vezes, também somos enganadores. Mas nós lemos as Escrituras em Hebreus 6,18 que é impossível que Deus minta. Amados, o que quer que Deus tenha em mente vai acontecer. Esta é a fundação de nossa fé. A palavra de Deus não pode falhar tanto quanto Deus também não. Esta é a âncora da esperança para a qual nós nos agarramos e confiamos. A palavra de Deus nos oferece uma forte fortaleza contra a dúvida e o desânimo. Este é um refúgio seguro, amados, para fugirmos quando as coisas não vão bem. Na verdade, Deus já associou a sua própria existência ao cumprimento de sua promessa. Devemos nos apegar às promessas de Deus. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer, a não ser mentir e enganar. Por isso podemos aceitar a palavra de Deus. Me pergunto agora se há alguém ouvindo o nosso programa hoje que jamais nasceu de novo.
Você que jamais confiou em Cristo como seu Salvador. Por que você não abre o seu coração neste momento e deixa que Cristo entre? Ele quer entrar e disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10:9. A porta está aberta hoje. É só entrar, caro amigo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu me pergunto se alguns queridos filhos de Deus estão me ouvindo hoje. Você anda desanimado e se sente derrotado e sem ânimo? Seu casamento vai de mal a pior? Você tem enfrentado problemas financeiros? Talvez você esteja doente? Talvez esteja sentindo que está envelhecendo? Deus pode te ajudar a enfrentar tudo isso hoje. Ele pode te ajudar a ver que Deus pode salvar você porque Ele é onipotente, o onipotente Deus do universo. Ele pode fazer todas as coisas que Ele queira. Ele é capaz de guardar você até o final e pense nisso. Você estará seguro em sua presença por toda a eternidade. Eu posso confiar em Deus neste nível. Eu posso buscar a Deus todos os dias da minha vida. Posso começar meu dia buscando o Deus onipotente e fechar o meu dia e colocar minha cabeça no travesseiro, buscando o mesmo Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus hoje e todos os dias por sua onipotência. Se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, na mesma estação. Em nosso próximo estudo vamos considerar a onipresença de Deus. Será que Deus está em todo lugar? Como Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Bem, este será um estudo muito interessante e informativo também. Pedimos que você esteja conosco na mesma estação, neste mesmo horário. Até lá e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.